A natureza é a vida na Terra, né? A vida como a gente conhece, a vida como ela foi formada desde do que a gente conhece como sendo o início, talvez o Big Bang, talvez a própria origem das espécies, né? Cultura nada mais é do que a forma como nós nos expressamos. E cada grupo e até subgrupos vão ter suas próprias culturas e sua própria forma de se expressar. Então, vai desde uma cultura global para o país, para uma região, para um estado, cidade, um grupo, um bairro e até um grupo dentro daquele bairro. Como a cultura é uma forma de expressão da sociedade, as construções, os projetos, eles são feitos pela sociedade. Logo, nada mais são do que cultura. Então, cada povo vai ter o seu tipo de projetar, o seu estilo de projetar. Acho interessante que cultura não está necessariamente isolado só para o ser humano. Certos grupos de animais que também apresentam cultura. Por exemplo, os macacos pregos têm formas diferentes de usarem ferramentas. Talvez uma população de macaco prego use um graveto para abrir uma fruta e outra população use pedras. Talvez isso seja um indício de um processo cultural. Uma das coisas que a gente aprende logo no início e que os professores sempre tentam passar, e aí todo arquiteto deve utilizar como base, é: não existe projeto de engenharia sem alteração no meio. Um projeto para o ser humano sempre vai ter impactos na natureza e impactos negativos. Um processo cultural que definitivamente afeta muito o meio ambiente é o trânsito. Ele é uma coisa que afeta diretamente o nosso bem-estar, seja positivamente ou negativamente, né? A gente consegue fazer uma translocação muito distante em um curto período de tempo. Mas, ao mesmo tempo, tem a poluição atmosférica, né, que interfere nas vias de muitas pessoas que têm problemas respiratórios, que afeta a nossa saúde também. Uma coisa que a gente acaba deixando de lado na questão ambiental é que nós também somos natureza, né? Mas em relação a trânsito, me vem muito na mente também a questão das autoestradas, aquela nova rodovia que vai em direção ao Mestral, simplesmente invade uma região de brejo, super preservado, que hoje em dia já não é tão preservado. Um processo que é bem doloroso para a natureza, né? Até o século XIX, na real, até já no século XX, o ser humano tratava a natureza como um meio inesgotável. A gente alterava como se não houvesse amanhã. Porém, lá pela metade, mais ou menos, do século XX, o século passado, a humanidade começou a perceber os efeitos negativos que a gente estava causando ao meio ambiente. Então, por exemplo, pesquisas na Antártica e no Ártico, que fazem escavações de gelo, como o gelo vai se acumulando, a gente consegue ter uma ideia de como era a atmosfera naquela época. E então a gente começou a se perceber que o ar começou a piorar de uma maneira muito grande. E aí há um começo de mudança de pensamento. E aí esse pensamento começa a se refletir na arquitetura, no urbanismo, na engenharia. Então, ali pela metade do século XX, os engenheiros começam a englobar nos seus projetos a preservação natural, porque a vida humana, a vida ali naquele meio em que ele está projetando, é alterada. Estar perto da natureza torna a nossa vida, né, melhor, psicologicamente, porque nós somos feitos para viver com a natureza. Para o futuro, eu acho que a arquitetura, o urbanismo, a engenharia tem caminhado para uma maior sintonia entre o homem e o meio ambiente. E eu não vejo por que não visualizar um futuro em que isso seja possível, né? Um convívio amoroso com a natureza, né? Uma maneira assim, de integração muito boa é com relação a Manhattan, a ilha principal de Nova York. Mesmo sendo um grande exemplo de cidade, grande metrópole, você tem ali o Central Park, que toma proporções imensas na área central. Então, essa população vivendo num grande centro urbano, eles têm acesso a uma grande área de natureza ali, no centro da cidade. Eu vejo motivos para esperança nas mudanças em relação à consciência global. Eu sinto que, de fato, a conversa tem se acentuado, o que é ótimo, mas a ideia do consumo ainda é muito presente, né? A ideia da natureza como um produto ainda não saiu da equação. A mudança tem que ser um pouco mais profunda.
para que nós nos salvemos. Porque a gente pode acabar aniquilando várias espécies, o que nós já fizemos. Mas, de fato, quem vai ser aniquilado, se a gente continuar no caminho que a gente está, é a espécie humana. Porque a gente não preserva o que a gente não valoriza, né? Se a gente não convive com a natureza, a gente não tem como valorizar ela. Isso me lembra também a história do Pequeno Príncipe, né? Tu se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, se você se deixa ser cativado pela natureza, pela vida na Terra, no caso, você se sente responsável, né? Porque você se sente parte daquilo, né? Uma resolução para isso seria aulas de campo, ir direto assim no mato, na mata assim, e ver a natureza do jeito que ela é, né? É muito bonito, é muito vivo de fato, né? E cativo. E, e é isso. A natureza vai continuar, independente da gente. Se isso é bom ou ruim para a natureza, aí é outra história, né? Mas a gente tem que, se a gente quer sobreviver, a gente tem que ver o que é bom pra gente também. E destruir a natureza, obviamente, não é bom.